Louvado seja Deus. Pastor Sobrinho. Pastor Sobrinho, meu Deus. Tchau, mãe, tchau, tchau. Tchau. Glória a Deus. São nossos filhos, é assim mesmo, não tem problema não. Tem problema não. Fique envergonhado não. Deus é bom, com certeza. Vamos impor nossas mãos mais uma vez? Pai Santo, tu sabes, Pai, tu conheces o teu servo. É mais uma noite de quinta-feira e nós precisamos, Pai, ouvir a tua mensagem, precisamos nos alimentar com a tua palavra. Unge os lábios do teu servo e fala através dele conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Pode ser um pouquinho melhor. Graça e paz, queridos. Já melhorou bastante. Eu não sei você, mas eu estou muito animado com a perspectiva de que hoje é um dia a menos para que Jesus volte. Parece que só eu que estou animado mesmo, né? Se quiser voltar hoje, já está liberado, né? Eu não sei você, mas eu estou há algum tempo na contagem regressiva para que Jesus volte, ou para que eu vá até Ele antes que Ele volte. Aí eu vou dizer, pastor, você quer morrer? Não, morrer. assim, morrer. Mas que eu quero, que eu anseio estar com Jesus, eu anseio. E isso tem feito eu acordar de manhã feliz e no final do dia estar cansado, feliz. E eu não sei você, mas nada do que tem acontecido tem abalado a minha expectativa em relação a Jesus. Absolutamente nada. E hoje eu refletindo, Deus me trouxe ao coração... Essa água é minha? Deus trouxe ao meu coração um texto. Ele é muito conhecido da gente, mas eu quero compartilhar com vocês do jeitinho que Deus falou comigo hoje em relação a ele. É um texto que está lá em Romanos, você vai abrir sua Bíblia em Romanos. No capítulo 8, nós vamos ler a partir do 35. Do 35 ao 39. Do 35 ao 39, acha aí. Romanos 8, do 35 ao 39. Quem achou, diga amém. Olha, está faltando gente achar aí, hein? Algo me diz que nem todo mundo achou. Não sei se vai pôr na tela, vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Incrível, né? Quando eu cheguei, que eu vi o primeiro louvor tocar, eu falei, é isso aí. Eu fiquei felizão quando eu vi, porque eu gosto muito dessas conexões que Deus faz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação, algumas versões têm nenhuma outra criatura, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, nosso Senhor. Amém? Foi um prazer estar com vocês, tchau, estou indo embora, o texto está claro, não precisa dizer mais nada, vou embora, que quem não entendeu, não entendeu. É incrível olhar para esse texto e ver que ele está lá na minha cara o tempo todo, e que eu insisto algumas vezes, e eu estou falando de mim, se servir para você, você pega para você, eu estou falando de mim, porque como eu não posso me aborrecer comigo mesmo, eu não posso me chatear comigo mesmo, então eu posso falar de mim mesmo, né? Então, se servir para você, você recebe aí. E o texto, esse pedacinho aí a partir do 35, algumas pessoas, toda vez que eu discuto esse texto com alguém, normalmente eles dizem assim, esse texto está falando sobre a certeza que nós temos que ter do amor de Cristo por nós. E não é isso. Esse texto está falando, ele não está perguntando o que nos separará do amor de Cristo no sentido de o que poderia fazer Cristo deixar de nos amar. Ele está dizendo o que poderia fazer a gente se separar do amor dele. Porque que Jesus vai nos amar para todo o tempo, isso não há nenhuma dúvida. Mas será que nós estamos dispostos a amá-lo em todo o tempo? Será que a gente está pronto ou está se preparando pelo menos
para permanecer conectado com esse amor independente da situação? Eu fiquei refletindo esses dias sobre isso, e hoje em especial, porque aqui, o que Paulo está dizendo, ele está querendo demonstrar para as pessoas que essa pergunta não é para nos separar do amor, esse amor não nos separa, essas dificuldades não nos separam, pelo contrário, essas dificuldades elas devem servir para que a gente corra para esse amor. Quanto mais difícil está, quanto mais dificuldades tiver, mais conectados com esse amor a gente deve estar. Essas coisas que foram colocadas como uma pergunta sobre quais dessas podem nos separar do amor, na verdade é para que a gente entenda que a gente precisa estar mais conectado com Ele. Essas lutas vão fazer a gente conectados com esse amor e chegarmos à mesma meta, ao mesmo lugar. E eu adoro a perspectiva de saber que quanto pior, melhor. E aí você vai dizer, esse pastor está doido, já chegou falando que quer morrer, agora está falando de quanto pior, melhor. Deixa eu te dizer, eu não sei você, mas eu não sou cidadão desse mundo aqui. E para mim a perspectiva de que a qualquer momento eu vou estar em casa é extraordinária. Talvez você se entristeça, porque talvez você tenha coisas que te apeguem aqui, mas eu quero te convidar a refletir comigo sobre esse amor, mas não um amor, eu ia falar não o amor cor-de-rosa, mas aí Beth ia ficar zangada comigo. Não o amor, não esse amor assim, do coraçãozinho que a gente desenha, que todo mundo acha que o coraçãozinho, né? Todo mundo faz um... Se eu disser assim, faz um coração aí, todo mundo vai fazer um desenho assim. Mas você já viu como é que é o coração mesmo? Quem já viu um coração de verdade? Coração de verdade mesmo. É feio demais. Você já imaginou se você pudesse pegar a pessoa que você ama e dissesse assim, estou te dando o coração, e aí você pudesse abrir, arrancar assim e dar para a pessoa? Será que a pessoa casava com você na hora ou ela ia correr de você? A gente tem uma perspectiva de romantizar tudo. E quando eu olho para o coração, eu não vejo essa coisa... Tem gente que faz assim, tem gente que é a imaginação, né? Mas eu gosto da perspectiva de dar o coração como órgão vital. Porque sem ele, você morre. Você pode até ficar sem um braço, sem uma perna, você pode ficar sem um rim, mas sem coração, não dá. E é disso que esse texto está falando. Quando ele fala do amor, o que não pode nos separar, o que é que pode nos separar daquilo que é essencial para nos dar vida. Porque não há vida sem conexão com esse amor. Eu gosto de dizer que sem Jesus, a gente sobrevive. Sem Jesus, você até vence aqui, vence ali, de vez em quando, vai, vem. Parece até que você está ganhando às vezes você tem a sensação até de que está ganhando, mas o fato concreto é que sem Jesus não há vida. E o texto separa, e foi isso que foi falado ao meu coração hoje, é isso que eu queria compartilhar com vocês. O texto separa, para mim, 2 níveis de dificuldade. E eu queria que você pensasse sobre isso comigo hoje. Então, o texto diz, no 35, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E aí ele traz para nós a primeira categoria de lutas que a gente precisa estar disposto a vencer para não se separar desse amor. Eu considero, vamos dizer assim, as lutas que estão nas esferas materiais aqui que a gente consegue ver. O texto está trazendo perigo, espada, luta, fome. O que é que pode nos separar do amor de Cristo? Tem gente que se separou do amor de Cristo agora por causa da eleição. Tem gente que se separou do amor de Cristo porque está chegando o final do ano. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que ela está desesperada porque o ano está acabando e ela não sabe como é que ela vai fazer com a escola dos filhos no ano que vem. Eu falei, eu não sei se Jesus volta em dezembro. Janeiro, a gente vem em janeiro. A gente pode até planejar, mas a pergunta é, o que é que você tem feito agora em novembro para se aproximar do amor de Cristo? Se você está pensando em, a partir do ano que vem, ter uma vida nova, provavelmente você não vai vencer o que te impede de ter uma vida nova agora. Porque as lutas são agora. E o texto nos dá algumas dicas. Ele pergunta o que é que vai nos afastar. Angústia. Quem tem vivido angústia? Não precisa levantar, não. Não levanta a mão, não. Quero expor você, não. Quem tem vivido perseguição? Quem tem vivido fome?
Talvez você não tenha vivido fome de estar com fome literalmente, de não ter o que comer, mas talvez você esteja vivendo uma restrição. Talvez você esteja olhando para a sua despensa e sabendo que tem o de amanhã, ou depois de amanhã no máximo, mas você não sabe como é que vai ser semana que vem. E na semana que vem, você está tendo a experiência fantástica de saber na semana que vem o que você vai ter na semana que vem. E talvez essa perspectiva seja para você algo duro e triste, porque talvez você estava acostumado a ter o controle disso. Mas tão incrível quanto você ter o controle é você saber que na semana que vem você não sabe como vai ser, mas Jesus sabe. E é incrível você olhar para um texto que pergunta para você, o que te pode separar, o que pode te separar do amor de Cristo? A fome pode te separar? Você tem glorificado a Deus quando você olha para a sua despensa e vê lá um vazio, quando você abre sua geladeira e parece um coco, que você abre e só tem água? Você gostou, não foi? Eu já me deparei algumas vezes com uma situação dessa, de você abrir a geladeira e ter um coco, e eu pensei que incrível, a água do meu coco está gelada. É como você vê, é como você escolhe ver. Porque tem pessoas que dariam tudo para ter uma água gelada. O que vai te separar do amor de Cristo? É o que seus olhos conseguem ver na sua despensa, ou o que a sua cabeça consegue imaginar que Jesus já preparou para você? Ah, isso é incrível demais. Você olhar com a perspectiva de que você não tem o controle, mas você está conectado num amor com quem tem. Para pensar nisso. Talvez você tenha chegado aqui hoje com a triste perspectiva de que você não tem um controle. E deixa eu te dizer, quanto menos controle você tiver, se esse controle estiver na mão de Jesus, tem que estar na mão certa, quanto menos controle você tiver, mais garantido é de que seu futuro vai ser incrível. E a gente cai muitas vezes na armadilha de abandonar Jesus por uma dessas coisas, pela fome, pelo perigo, pela espada, pela luta, pela perseguição, pela tribulação. Se bem que aqui não tem ninguém passando tribulação, tem? Acho que não, né? Está todo mundo bem. Nós não estamos... Ninguém nem sabe o que é tribulação. Outro dia eu conversando com ele, você tem enfrentado tribulação? Ele, não, eu percebi que ele... Não estava claro para ele o que era tribulação, e no final eu descobri que ele estava achando que era o pessoal que trabalhava no navio. Eu falei, não, aí é tripulação, você deu uma misturada. E aí, com muito bom humor da conversa com ele, eu disse, você percebe que, sem saber o que é direito, você reconhece que está, mas ainda consegue sorrir disso? Aí ele falou, eu disse, isso é Jesus. É você olhar para a sua vida, perceber claramente que você não tem um controle e não se desesperar com isso. É incrível demais. Mas aí o texto diz, como está escrito, porque primeiro ele pergunta, é a luta, é a tribulação, é o perigo, depois ele fala, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Esse é um texto que está lá também no Salmo 22, essa é exatamente uma citação do Salmo 22, do Salmo 44, do verso 22. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Eu acho incrível o texto trazer essa reflexão, que tem duas afirmações muito claras, é que todos os dias, nós estamos enfrentando a morte, todos os dias. E todos os dias nós somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. E aqui não é ovelhas no matadouro, é ovelhas destinadas ao matadouro. E é por isso que o texto antes pergunta se a angústia pode te separar do amor. Porque tão angustiante quanto você está no matadouro, é você saber que você vai para lá. Porque o texto não diz ovelhas que estão morrendo, é ovelhas destinadas ao matadouro. Elas sabem que o destino delas é ir para o matadouro, elas só não sabem o dia. E se isso te angustiar ao ponto de você... Isso pode te angustiar ao ponto de você se separar do amor de Cristo. Só que aquele que está conectado com o amor verdadeiro de Cristo, ele sabe que vai para o matadouro. Porque nós sabemos que vamos morrer, a única certeza que a gente tem. Aqui no mundo, na nossa mão aqui, a certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Aliás, minha avó dizia que para morrer basta estar vivo. É a única condição que você precisa para morrer, é estar vivo. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é magro, se você é alto, não importa. A única condição que você precisa para morrer é estar vivo. E a gente tem visto pessoas que morreram
com alta idade, mas também tem gente nova que dorme e não acorda. A gente não tem um controle sobre isso. Mas o texto não quer que a gente tenha controle sobre isso. O texto quer que a gente não se separe do amor que nos faz vencer todas essas coisas. E quanto mais difícil está, e quanto mais duro está, e quanto mais problemático está, mais esse amor está disponível para você. E essa é a grande coisa fantástica do Evangelho. É que Jesus não privilegia aquele que está sofrendo mais, não é isso. Não é que ele dá mais tempo para quem está sofrendo mais, mas ele está disponível igual para todo mundo, é que quem está sofrendo mais normalmente o procura mais. Talvez você está dizendo assim, mas eu tenho um tempo que eu não tenho uma experiência com Jesus, estou me sentindo frio. Essa semana, pelo menos umas 2 pessoas me procuraram para falar disso. Eu estou me sentindo frio, eu estou me sentindo um pouco assim afastado, não tenho motivação de ir para a igreja, não tenho... E eu queria que Jesus fizesse algo para mudar isso. E aí eu vejo Jesus dizendo assim, eu queria que ele viesse para mim, para eu mudar isso. Sabe, é como a fonte que vai aquecer, que vai nos conectar com esse amor, está lá disponível para a gente jorrando, mas a gente não vai porque não tem dinheiro para pegar o Uber. Não faz sentido. O que o texto está dizendo é qual dessas coisas podem te separar do amor de Deus? É alguma coisa que você ouviu, é alguma coisa que alguém falou, é alguma dificuldade que você está enfrentando, é alguma insatisfação sua com Jesus? Nesse período da eleição foi uma das coisas que eu mais ouvi. Parece que Jesus perdeu o controle. As pessoas falam assim, não, porque como é que pode A ou B? Esquece isso aí. Não importa quem ganhar, não importa como vai ser, o controle. Quem vai ocupar a cadeira de presidente pode mudar, mas quem ocupa o trono não. O controle continua sendo o mesmo. O que vai me separar do amor de Cristo? É o resultado de uma eleição? É o resultado de um emprego? De uma entrevista de emprego que eu, porventura, tenha feito e não tenha sido selecionado? É alguma coisa que está, tecnicamente, no mundo me afastando? E aí o texto diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E aqui tem outra afirmação extraordinária. Em todas essas coisas que nós falamos aqui, o que você queira falar, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, nós temos a certeza da vitória, mas há uma condição, você precisa estar conectado, porque é por meio daquele que nos amou. Sem Jesus, você pode ser o mais porreta de todos, você vai perder. Agora, com Jesus, você pode ser o mais fraco de todos, você vai vencer. E é extraordinário você olhar que o texto diz que nessas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas quem é aquele que nos amou? Lá no começo ele já nos diz. Mas, se você tem absoluta convicção daquele que te amou, essa semana eu vi algo incrível, eu vou ter a oportunidade de compartilhar depois, mas alguém me mandou para mim um vídeo de um pastor, não me lembro o nome dele agora, até peço perdão por não citar o nome dele, porque realmente não lembro, onde ele fazia uma analogia sobre a cruz e a ceia. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. E ele falava do seguinte, Jesus fez o sacrifício da cruz, e muitos não entenderam o sacrifício da cruz. Alguns que caminhavam com ele não entenderam o sacrifício da cruz. E alguns que caminharam com ele só entenderam o sacrifício da cruz quando foi repetido à mesa. Não sei se você consegue conectar como eu estou conectando, mas alguns caminharam com Jesus e viram ele ser crucificado e não entenderam. E quando é que eles entenderam? Quando eles tiveram a oportunidade de sentar com Jesus de novo à mesa numa ceia, e eles perceberam que era Jesus de novo. O sacrifício, a intimidade da ceia, lembrou a eles e deu visão a eles do sacrifício da cruz. Talvez você não esteja diante da cruz, porque não está tendo intimidade para sentar à mesa. Quem vai nos separar do amor de Cristo? A condição de não sentar à mesa? A falta de intimidade com Ele, o não ler a palavra todo dia, o buscar a solução onde não deve buscar? E aí Jesus, pensando nisso, fez algo extraordinário. Quantas vezes, uma vez por mês aqui, a gente repete a crucificação, né? Agora vocês pensaram, né? O que a gente repete aqui uma vez por mês? Tem inclusive nesse domingo, né? E por que a gente repete a ceia?
Porque o sacrifício da crucificação, ele é único, ele não precisa ser repetido. Mas quando a gente repete a ceia, a gente lembra desse sacrifício. É uma oportunidade da gente estar à mesa com Jesus para lembrar o que ele fez por nós. O sacrifício jamais será repetido, mas a lembrança dele precisa acontecer em todo o tempo. Quem nos separará do amor de Cristo? A nossa capacidade de esquecê-lo? A nossa capacidade de esquecê-lo quando tudo está bem? Porque a gente clama a Jesus por solução, mas quando a solução vem, a gente meio que deixa ele de lado. Eu tenho um amigo que ele me disse que o avô dele tinha um hábito interessante. Toda vez que ele ia almoçar e jantar, ele colocava uma cadeira a mais na mesa. Sentava todo mundo, uma cadeira ao lado da mesa, né? Vocês não precisam que ele põe a cadeira em cima da mesa. Ele botava a cadeira e toda vez que alguém perguntava, essa cadeira ficava sempre ao lado dele, e toda vez que alguém perguntava, ele dizia, eu todos os dias, na hora que vou almoçar e que vou jantar, eu convido Jesus para sentar comigo. Se eu convido ele para sentar comigo, eu não posso deixar ele em pé. E ele criou o hábito, e foi o mecanismo que ele criou, para que Jesus estivesse ao lado dele em toda a refeição. O que vai te separar do amor de Cristo? O seu preconceito com o avô dele botar a cadeira do lado? Ou a sua capacidade de nem chamar Jesus para almoçar com você? O texto continua dizendo, pois estou convencido de que nem morte nem vida, e agora ele começa a trazer a gente para um outro nível de dificuldade. A primeira dificuldade era as dificuldades que a gente consegue enxergar aqui. Fome, angústia, tribulação, perseguição, nudez, perigo, espadas, coisas que a gente consegue olhar aqui e medir, porque quando a gente pensa nessas coisas, a gente consegue senti-las aqui. Mas agora ele está nos convidando a refletir de um outro nível, porque talvez essas coisas físicas você tenha vencido e não tenha te afastado do amor, mas outras coisas talvez estejam te afastando. E aí ele começa a convidar a gente a refletir disso. Ele fala, pois estou convencido que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem o que está acontecendo agora, e nem a preocupação com o que vai acontecer amanhã, presente e futuro, nem qualquer poder, ou nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação, ou qualquer outra criatura, dependendo da versão, será capaz de nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Jesus, nosso Senhor. Aqui ele está perguntando o seguinte, você pode até estar vencendo a tribulação, a fome, você pode estar vencendo a angústia, você pode estar vencendo tudo isso que você consegue ver, mas o que você não consegue ver? Porque se você é só um frequentador de igreja, isso serve para nós aqui, para quem está nos acompanhando em casa e para qualquer outro lugar, se você é só um frequentador de igreja, e você está vindo para a igreja para ouvir uma mensagem que vai massagear seu coração e que você vai ficar feliz, porque você, que mensagem bonita e tal. Se você é um desses, você talvez até consiga vencer algumas das primeiras coisas que nós listamos aqui. Talvez você consiga vencer a fome e a tribulação, mas se você é só um frequentador de igreja, você fatalmente vai fracassar na hora de vencer as coisas que são espirituais, por exemplo. Porque as coisas espirituais, como o nome já diz, elas não são físicas. Elas precisam de uma conexão espiritual que só vai ter se você decidir se conectar. E não tem a ver com você vir para a igreja. Não tem a ver com quem está pregando no dia. Não tem a ver com quem está cantando no louvor no dia. Tem a ver com o que você faz, inclusive, quando você não está na igreja. Lá no trabalho, eu tenho um hábito. Toda vez que eu vou falar com alguém do suporte, porque no meu trabalho eu atendo um cliente, e aí eu mando a informação para o suporte, eu preciso esperar que o suporte aprove para poder eu finalizar. Então, eu sempre, todos os dias, eu falo pelo menos 5, 10 vezes com o suporte, e tenho que esperar ali 1 minuto ou 2, porque eu mando a mensagem, aí fico esperando. Se eles não responderem logo, e normalmente eles respondem rápido, eu ligo, mas eu criei um hábito, que, assim, que foi natural, na verdade não foi nem uma estratégia, foi natural. Desde a primeira vez que eu entrei em contato com o suporte, eu mando uma mensagem e falo assim, bom dia, porque eu não sei quem é que está do outro lado, né? Pode ser qualquer atendente. Bom dia, tudo bem? Deus abençoe seu dia. Aí a pessoa fala, amém, lá do lado de lá, né? E eu nem preciso saber se ela é crente ou não, né? Porque quando você fala Deus abençoe seu dia, só se a pessoa for doida de dizer, não quero, né? Aí a pessoa fala amém. Aí eu falo assim, primeiramente que Deus abençoe seu dia, que seu dia seja incrível, que tudo que você está sentindo de mal caia por terra e que tudo aconteça do jeito mais incrível que Deus puder fazer por você. Aí ela fala amém. Aí eu digo, agora vamos trabalhar. Preciso que você olhe esse contrato aí. Aí a pessoa olha. Quando ela olha que responde no final, tá ok? Aí eu falo, Deus é bom o tempo todo, mais um ok. Até a próxima. Continue com Deus aí. Precisando, ore.
Aí a pessoa responde, amém. E eu descobri, porque eu tive da empresa anteontem, que a empresa não é aqui a sede, né? Eu viajei lá, e eu descobri que o meu nome é comentado como o consultor que ora por todo mundo. Aí eu cheguei lá no suporte, quando eu cheguei na empresa, a pessoa falou assim, e aí, sobrinho, tudo bem? Eu, tudo bem. Aí, como é que estão as coisas? Tudo bem. Aí eu entrei no suporte, rapaz, acidentalmente, não tinha nada para fazer lá, mas eu entrei na sala de suporte, e aí o pessoal olhou para mim, e aí ficou com aquela cara de, tipo, ele não vai dizer nenhum Deus abençoe? E eu estava meio que sem entender isso. Mas aí eu entrei, só que assim, como para mim também é automático, e muito disso eu aprendi inclusive com a pastora Inês, eu perdi essa vergonha de chegar nos lugares dando glória a Deus, por causa dela também. Eu cheguei lá e disse assim, e aí gente, glória a Deus, tudo bem? Bom dia para vocês, Deus abençoe vocês. Aí ficou aquele clima assim de, agora? E aí eu fui na sala da gerente, de Ale, quando eu cheguei lá eu falei, e aí Ale, tudo bem? Ela, o que foi que houve? Eu disse, o que foi? Ela, você chegou, não dá um glória a Deus, não dá um... Só porque eu falei, e aí, tudo bem? Para mim está tudo bem. Mas eles se acostumaram a gente trocar a mensagem pelo WhatsApp. Inclusive ela faz assim, quando eu falo assim, Ale, bom dia. Aí ela bota 3 pontinhos, bota interrogação. Só começa a conversar comigo quando eu digo, Deus abençoe sua tarde. Aí ela, agora sim, diga aí. E eu achei quantas pessoas estavam sendo influenciadas por aquilo, porque ainda que um contrato desse errado, eu ainda não tive a oportunidade de dar nenhum, mas ainda que desse errado, a minha resposta no final seria, Deus é bom o tempo todo. Porque Ele é bom quando dá certo e Ele é bom quando dá errado. E eu viajei anteontem, hoje é que dia? Quinta? Eu viajei ontem para lá. Foi ontem ou foi terça, filha? Foi terça, não foi? Eu viajei terça para lá, aí eu mandei uma mensagem para o pastor, estou indo lá na empresa, ora por mim, porque para mim é um hábito que eu pedi que as pessoas orem por mim. E eu ia ter uma reunião bem difícil lá, eu falei, ora por mim, mandei uma mensagem até para a pastora também, eu acho, ora por mim. E não precisa estar acontecendo nada ruim, eu não preciso ter um cenário de caos para pedir que alguém ore por mim, eu quero que ore por mim quando está tudo bem também. E aí eu fui, recebi uma notícia muito legal, voltei, hoje as coisas desenrolaram, e ainda que as coisas estejam turbulentas, porque nós estamos vivendo um tempo turbulento, sim ou não? Ainda que as coisas estejam turbulentas, o controle continua na mão daquele que me ama. E a minha vida continua na mão daquele que eu escolhi amar. Porque é uma decisão. Porque nem fome, nem tribulação, nem demônio, nem futuro, nem presente, nem altura, nem profundidade, nada dessas coisas vai me separar do amor de Cristo. E aí ele diz, quando ele fala inclusive de nenhuma criatura, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui ele fala algo que é fundamental, que às vezes passa desapercebido, e que quando eu li esse texto de manhã, eu falei, caramba, que detalhe precioso. É que a gente ouve por aí, muitas vezes, que quando a gente é gente boa, legal, não mata, não rouba, né? Aí as pessoas acham que isso conecta a Deus. E aí alguns dizem assim, alguns conseguem ainda piorar um pouco isso, que é quando diz assim, quando você é bom, todos os caminhos levam a Deus. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Quem já ouviu isso aí por aí? É uma mentira do diabo mesmo, porque ele é o pai da mentira, se a mentira é dele. O dono é ele mesmo. E onde é que está a armadilha de que todos os caminhos levam a Deus? É que se você escolher um caminho achando que vai levar a Deus e esse caminho não for Jesus, você não vai conseguir resistir às coisas e vai possivelmente se separar desse amor. O texto diz assim, ó, capaz de nos separar do amor de Cristo de Deus que está em Cristo. O texto não podia dizer nos separar do amor de Deus ou nos separar do amor de Cristo, mas o texto faz uma conexão. Ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você não vai ter essa conexão de amor sem Jesus. O seu caminho, o elo, o que vai te conectar com o amor de Deus é Jesus. E quando você se conecta com Jesus e você entende que você é só igual a Ele, uma ovelha que estava destinada ao matadouro, você começa a pensar que o seu fim vai ser o mesmo que Ele teve.
Porque olhar para a morte é uma perspectiva ruim para alguns. E às vezes a gente só consegue valorizar a vida quando a gente está na beira da morte. Se alguém recebe a notícia, por exemplo, que está com câncer, aquele câncer pode levar 30 anos para lhe matar, mas quando você recebe a notícia, parece que você vai morrer no outro dia. Sim ou não? Eu até recebi uma história essa semana, que eu achei interessante, é oportuno, que uma pessoa fez uns exames e olhou para os exames e o médico disse, aí está ruim aí para você. E ele olhou e viu que tinha uma espécie de câncer, um cisto, e 15 dias depois ele morreu. E aí o filho foi organizar as coisas dele, para arrumar, e achou uma pasta antiga, de coisas antigas. Por exemplo, meu pai tem essa pasta. Se você for até meu pai e pedir a ele uma carteira de estudante minha, ele te dá. Meu pai tem organizado dos filhos os documentos desde o primário. Não só dele, como dos filhos. Se vocês pedir a ele qualquer documento meu, ou de qualquer irmão meu, de quando éramos adolescentes, ele tem guardado lá exames médicos, documentos. Ele tem dele, imagina nós. E aí o filho arrumando isso, ele achou uma pasta médica, de quase 20 anos atrás. E ele olhou essa pasta e tinha exatamente o mesmo exame que o pai encontrou, que o pai tinha acabado de fazer 15 dias antes. Só que tinha um detalhe, o pai do pai, que era o avô do menino, é que tinha feito esses exames e nunca mostrou ao pai. Enquanto ele não sabia que ele tinha um câncer, ele viveu 30 anos. Quando ele descobriu que tinha, levou 15 dias. O que vai te separar do amor de Cristo? É a notícia de algo mal ou a certeza de que Ele está com você mesmo quando tem algo mal com você? É incrível você olhar a perspectiva de que nada do que você planeja ou pense vai ter sentido se Jesus estiver fora. Nada do que a Igreja Batista de Aracuí pense vai funcionar se Jesus estiver fora. Se as estratégias de evangelismo, se as palavras que são pregadas, se os louvores que são cantados aqui tiver Jesus fora da equação, nós estamos só perdendo tempo. Só gastando tempo. Agora, se Jesus está nessa equação, o menor, o mínimo, vira mais. Não precisa de instrumento, não precisa de ninguém cantando. Se um dia acontecer de não ter ninguém aqui cantando, o Espírito Santo é o mesmo, ele vai estar aqui do mesmo jeito. E talvez, não estou desmerecendo o pessoal do louvor não, hein? Eu estou falando que vocês são ferramentas na mão de Deus, mas que os que nos conectam com Deus não são vocês enquanto pessoas, é como vocês se disponibilizam para ser usados. O que faz a gente se conectar com Deus não é a igreja bonitinha, com ar-condicionado. O que vai te separar do amor de Deus? É o calor do templo sem ar-condicionado? O que vai te separar do amor de Deus? É o dia que você chegou aqui e não tocou a música que você queria? Eu fiquei feliz quando eu cheguei aqui e ouvi os louvores sendo cantados e tinha uma conexão real com a palavra que estava no meu coração, e eu vejo isso aqui sempre. O que vai te afastar do amor de Deus? É aquele irmão que de repente não respondeu ou não lhe tratou como você queria? O que vai te afastar do amor de Deus? É o que você queria ter e porventura a igreja, por alguma falha, não está te dando? Mas ainda que você vença essas coisas, o que vai te afastar do amor de Deus? É a mentira que você conta aqui sobre o seu relacionamento e a diferença que você vive quando você chega na sua casa? É você, jovem adolescente, que vem para os cultos, que chora, que roda, que faz tudo, mas quando chega em casa não consegue pegar uma água para o pai ou para a mãe, que quando pede é uma tromba para tudo. Que às vezes o pai faz, pega uma água para mim ali. Já vai pegando água, parecendo que se pudesse botar um veneno dentro. Eu tenho treinado meus filhos para isso, sabia? Às vezes eu estou na sala e perto da cozinha aí eu falo, pai, pega uma água ali para o pai. E às vezes quando eles estão brincando, ele fala, pô pai, poxa. O pequeno mesmo fala, pô, toda vez é eu, peça Davi. E toda vez que ele faz isso, eu digo, é você mesmo que vai pegar. Aí ele vai lá pegar e traz. E aí o que Deus faz com ele? No minuto seguinte, às vezes, ele está sentado no sofá assistindo um desenho, e aí ele grita, mãe, porque de 9 de cada 10 vezes, 9 é a mãe, né? Mãe, traz uma água para mim.
E eu tenho aprendido que o momento de trazer uma água para ele, ou dele trazer uma água para mim, é uma conexão poderosa de Jesus na vida da gente. Porque quando eu ensino ele a pegar uma água para mim, ele está pronto a pegar água para qualquer pessoa que for na minha casa. Mas ele também vai estar pronto a pegar água para qualquer pessoa que estiver na igreja. Ele vai pegar água a qualquer pessoa quando ele estiver na rua evangelizando. Porque pegar a água para a pessoa não é só matar a sede, é servir. O que vai te afastar do amor de Deus? É a sua preguiça de servir? E essas batalhas do dia a dia, às vezes, são mínimas. São mínimas. O Daniel, meu filho pequeno, quer batizar domingo. Ele disse, pai, eu quero batizar. Quando o irmão dele batizou, ele pediu para batizar e eu disse que não. Por quê? Porque ele disse, pai, eu também quero cair na piscina. Aí eu disse, não, não vai não. E de lá para cá ele ficou martelando isso. Ele entendeu o recado, ele ficou pensando. Eu acho que ele pensou assim, não posso dizer da piscina. Da piscina eu não posso falar. Mas ele tem o hábito de assistir os cultos no YouTube, né? Daqui da igreja, de outras igrejas, principalmente os daqui ele assiste. Depois, esse de hoje, durante a semana, ele vai assistir. Com qualquer pessoa pregando. E essa semana ele pediu para assistir o culto do batismo, do último batismo. E aí ele colocou lá batismo, foi a mãe, e começou a assistir. E na hora eu pensei nisso que eu vou falar agora. Eu até já pedi desculpa a Deus, porque na hora eu pensei nisso. Eu falei, ele vai assistir para ver o que é que o povo diz quando o pastor pergunta, você vai batizar por quê? E aí ele vai pegar um negócio daquele bonito, e na hora que o pastor pergunta, porque eu mandei ele falar com o pastor, né? Quando o pastor perguntar, ele vai dizer, não, porque... Aí eu me lembrei disso porque ele é muito inteligente para gravar isso, mas na hora que eu pensei isso, foi o batismo, inclusive, das meninas ali, que está a Iane batizada, esse que ele estava assistindo. Aí eu falei, não pode ser, porque já pensou ele dizendo, mãe, é isso que eu quero, mãe. Quem entendeu, diga amém. Já pensou o pastor perguntando, Daniel, por que você quer batizar? Ele, mãe, é isso que eu quero, mãe. Coisa linda. Eu vi o vídeo e me emocionei de novo. Mas depois eu fiquei pensando, não, ele não está assistindo para ele decorar uma fala para dizer para o pastor. Ele está querendo entender para não tomar um outro não, ele não quer errar de novo. Tanto que se eu perguntar a ele, o que as pessoas disseram no culto, ele provavelmente vai me dizer, porque ele tem uma cabeça, o HD dele está vazio, então ele grava tudo. Mas ele olhou para aquele culto como quem diz assim, eu não posso dar esse mole, eu não posso mais não estar pronto, porque eu não quero estar desconectado desse amor. Então, o que vai te afastar do amor de Deus? É a falta de conhecimento do que Ele quer para você? E aí ele chegou aqui hoje e disse, pai, e aí? Porque a gente disse a ele que ia decidir para ver se autorizava não, né? E eu falei, depende do seu comportamento. Porque se o batismo é arrependimento, e você fez uma bobagem, pediu desculpa, amanhã você fizer de novo, e depois de amanhã você fizer de novo, já dei logo a ideia a ele. Então ele passou a semana se policiando. Aquilo que eu dizia para ele, não faça mais isso. Aí ele, quando acontecia a situação de novo, ele... Porque eu sei que ele estava pensando, se eu fizer, eu não vou batizar. Nós estamos falando de uma criança de 5 anos. 5 anos. E aí o pastor chamou as crianças aqui na frente agora há pouco, e aí liberou as crianças para a salinha, ele chegou ali na porta e fez, pai, e agora? Eu disse, por quê? O pastor vai chamar as pessoas que vão batizar lá na frente, eu vou estar na salinha. Preocupação dele quando ele saiu. Falei, se preocupa não, filho, é no final. Ele, ainda bem. E aí foi. O desejo dele de batizar, que na cabeça dele é uma conexão mais profunda com Deus, é mais verdadeiro do que talvez o meu e o seu de estar aqui hoje no culto. Talvez você tenha vindo aqui hoje para que a sua família não lhe perturbe, porque se você não viesse, alguém ia lhe perguntar, você está mal, está precisando de alguma coisa, você não está bem? Se você ficar 2 cultos sem vir, então a igreja já acha que você está afastado, né? 3 cultos, então, já está endemoniado e por aí vai. Ninguém se preocupa em, peraí, tem 3 cultos que o pastor sumiu e não aparece aqui. O que está acontecendo? Você está bem? Não, não está vindo, desviou. E quando eu vejo meu filho chorar, se eu disser para ele assim, pai, ele faz, pai, hoje tem culto não, e ele começa a chorar, porque ele quer estar na igreja, porque ele ama o ambiente da igreja. Eu fico pensando, o que é que vai me afastar do amor de Cristo? É a minha preguiça de adorá-lo? Meu filho de 5 anos me ensina isso. O que você tem aprendido sobre estar na presença de Deus ou não estar? O que vai te afastar da presença de Jesus? É essa preguiça monstruosa que você está de largar a mão do que você tem que fazer, do que você está fazendo e começar a fazer o que você tem que fazer? Talvez você tenha chegado aqui hoje e não está entendendo porque você não sabe nem quem é esse Jesus. Talvez você conheça esse Jesus só de aquele cara lá que estava pregado na cruz. Talvez você nem saiba o que é isso, talvez para você seja estranho.
Para você que está assistindo a gente em casa, para você que está aqui, talvez seja estranho para você ouvir pessoas dizendo que tem que adorar esse Jesus que você nem está vendo. O que vai te afastar do amor de Cristo? É a sua incapacidade de vê-lo? Que está gerando a sua incapacidade de senti-lo? O que o texto diz é: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fica de pé aí. Você hoje entendeu, e eu espero que tenha entendido, que lutar sem Jesus é difícil. E lutar com Jesus continua sendo difícil, mas te dá certeza da vitória. Porque não há nada que possa te afastar desse amor que está disponível para você. E não importa o que você fez hoje, não importa o que você tem feito, não importa como você tem se comportado, esse amor continua disponível para você. Talvez você tenha chegado aqui hoje dizendo: eu vou na igreja, porque Deus precisa falar comigo de uma forma poderosa, porque senão eu vou desistir. Porque eu não estou conseguindo, Deus não fala comigo. Esse Jesus que o pessoal fala aí, que faz eles se emocionarem, que eles choram, esse Jesus que diz que muda a vida deles, esse Jesus parece que não fala comigo não acontece nada. Deixa eu te dizer, o que vai te afastar do amor de Deus? É a sua resistência de aceitá-lo. Porque você primeiro precisa aceitá-lo, depois você precisa ter intimidade com ele e viver profundamente. E nada, absolutamente nada, vai te afastar desse amor. E o primeiro convite que eu quero fazer é para você que está aqui hoje e está até curioso para saber que amor é esse. Desse Jesus que você ouve falar, que tira a pessoa da droga, que faz a pessoa parar de beber, que conserta casamento que está condenado a terminar, que restaura relacionamento de filho com pai. Que Jesus é esse que pega o cara que está prestes a se matar e faz ele falar sobre vida e vida em abundância para outros? Que Jesus é esse que faz você chegar em casa, não ter nada na despensa, mas se sentir feliz? Esse Jesus que um dia chegou para nós, nos alcançou, ele está disponível para você. E a pergunta é: o que vai te afastar dele? É o seu medo de conhecê-lo? É a sua preocupação de não saber o que fazer depois que conhecê-lo? Deixa eu te dizer algo. Jesus quer que você venha do jeito que você está. E depois que você vier, ele vai colocar tudo no lugar. Não deixe o seu medo de viver algo extraordinário se afastar dele. E eu queria convidar você que quer ter essa experiência extraordinária com Jesus a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós queremos orar por você. Aquilo que te afastou de Jesus até hoje não vai te afastar mais. Não se preocupe com quem vai olhar para você. Não se preocupe com quem está do seu lado. Se preocupe com nada não. Agora é você e Jesus. Sai do seu lugar. Procure a gente em qualquer horário, mas não deixe de se conectar com Jesus. Não deixe de tratar aquelas coisas que podem te afastar do amor de Cristo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Louvado seja Dá uma Deus. salva de palmas para Jesus aí. Amém.